Olá, gente boa de Deus, eu sou o Romildo Lima do canal O Mensageiro da Cruz. O seu cristianismo é verdadeiro? Você tem certeza disso? Qual foi a última vez que você escutou, ouviu uma palestra, um ensino, teve num curso, alguma coisa, dentro da perspectiva do seu cristianismo católico, evangélico, protestante, gospel, pentecostal, que você ouviu falar dessas três coisas aqui que eu vou falar, que vai botar à prova o que você realmente crê, se é algo vindo de Jesus ou simplesmente é algo da religião convencional, tradicional, secular. É exatamente isso. Essas três coisinhas você vai botar à prova. Para ser razoável, você vai pensar assim: qual foi a vez que eu ouvi, ou se eu nunca ouvi? E se eu ouvi, tem um ano, pronto, ok. Se você puxar da mente, você não conseguir identificar que você ouviu, ou que você, na verdade, foi ensinado sobre isso, aí você puxa a mente e você, não, nunca ouvi isso. Então, lamento lhe informar, essa sua religião não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com Cristo. Eu digo isso afirmando categoricamente, com toda a convicção do meu coração. Vamos lá. A primeira. Graça. Você ouviu falar de graça? Você sabe o que é graça? Essa é a mais comum. Se você for para algo sério, algo que diz assim, nós temos Jesus, Jesus está no nosso meio, com certeza você vai ouvir essa palavra. Porém, não é só ouvir essa palavra, não é só o falatório. Logo mais no vídeo, eu vou se estender um pouco mais nesse vídeo e logo mais à frente eu vou falar exatamente se aprofundando sobre isso. E é aí que vai realmente se colocar à prova. Porque graça por graça a galera fala, mas o que é essa graça? O que ela representa para nós, discípulos de Jesus? O que ela invoca e o que ela nos sugere para a nossa vida, para dizer realmente se somos de Jesus ou somos apenas daquela igreja X, Y, daquela religião que diz que é o cristianismo puro e simples e verdadeiro. O outro ponto, vai lá, anota aí. Já ouviu falar sobre ressurreição? Pensa aí um pouquinho. E quando eu falo de ressurreição, o que é que eu estou falando? Estou falando da ressurreição de Cristo? Não. Vai além. É justamente nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre isso. Sobre o que é esse além da ressurreição. O outro ponto. Anotou aí? Esses dois? Passou? Não passou? Vamos ver. Pode ser que passe nesse ponto agora. O outro ponto é vida eterna. Qual foi a vez, agora fica a pergunta, qual foi a vez que você ouviu alguém falando sobre vida eterna na sua igreja? Lá, pode ser o padre, o cardeal, o bispo, o apóstolo, o profeta, que seja, que falou sobre vida eterna. Mas só falar vida eterna, Jesus nos deu a vida eterna, morreu por nós para nos dar a vida eterna. Não, é isso não. É aprofundando-se isso, é justamente isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Se aprofundar um pouco sobre essa questão. Então, e aí, o que é que você me diz? Comenta aí, faça um comentário aí sobre se realmente nunca falou isso ou falou de forma superficial, porque falar de forma superficial, eu já falei aqui, de forma superficial. Eu quero ver se aprofundando. E você entendendo realmente, porque esses três pontos são verdadeiramente os pontos primordiais na fé, na vida daquele que crê em Cristo. Então, bota a prova. Se você não é inscrito no canal, você vai se inscrever no canal. Se você ainda não assinou para receber as notificações, gostaria que você assinasse para receber as notificações. E eu vou trazer muito mais vídeos nessa perspectiva religiosa. E esse vídeo eu estou pondo na prova o seu cristianismo. Deixa o like, compartilha, faz corte aí, bota nas redes sociais sobre essa questão. E vamos que vamos. Vamos para essa questão na íntegra. Eu vou explicar para você, um por um. É claro, não vou deixar o vídeo comprido, não vou me alongar, mas vou deixar ele muito mais profundo do que muitas instituições, muitas igrejas, muitos movimentos
que dizem ser de Jesus e não são. Jamais arranharam sequer essa questão. Bora lá? Então vamos comigo. Deixou o like? Já assinou? Já tá me seguindo? Então pronto, agora a gente pode falar. Vamos lá. A primeiramente de tudo, graça. Graça, o favor de Deus imerecido. Quem se declara justo, batendo no peito e dizendo, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Isso de gente indo para a igreja, de gente assistindo culto, assistindo missa, culto principalmente, e batendo eu sou uma pessoa muito boa, não mereço isso, eu tô sofrendo por quê? E a autojustificativa, que mostra exatamente que a pessoa não entende nada da graça. A graça de Deus é o favor imerecido de Deus para com os homens, onde esse favor é dado por intermédio de Jesus Cristo, a qual morreu e ressuscitou no terceiro dia, e por intermédio disso, nós somos alcançados e salvos, e não por nosso mérito próprio, porque é pela graça que somos salvos, por meio da fé. E assim está escrito. Então a graça remete a isso, mas ela se estende muito mais a isso. A graça de Deus se remete a algo que quebra exatamente o que a religião costuma fazer assim de lavada, que é a velha e a tosca barganha em que os homens fazem com Deus, tipo uma troca de favores. E Deus, e Jesus, mediante a graça dele, que nos salva, também nos sustenta. A graça dele também nos favorece em todas as circunstâncias da nossa vida. Seja ele te curando agora, seja ele te livrando agora. Sem um mérito pessoal de uma pessoa ter que fazer uma promessa, ter que dizer que vai fazer alguma coisa para receber de Deus, ou ter que dar uma oferta, ou fazer uma campanha. Agora eu falo para os evangélicos, né? Não é só a questão de amarrar uma fita no braço, passar tanto tempo sem raspar o cabelo, sem cortar o cabelo, entre outras coisas, que é uma coisa comum dos cristãos católicos. Graça aniquila tudo isso para deixar na mão de Deus o favor dele por nós, pecadores, sem a gente merecer. Claro, dá para se aprofundar mais nisso? Muito. E tem muito o que falar sobre graça. E a primeira coisa que é quebrada é justamente sobre o fator barganha. Mas vamos lá. Outro fator é chamado ressurreição. Quantas vezes você ouviu falar sobre ressurreição? Eu, em particular. Eu paro aqui nesse vídeo aqui. Eu estou tentando puxar aqui da mente qual foi. Não tem. A ressurreição que se fala, basicamente, é aquela ressurreição que fala de Cristo. Cristo morreu e ressuscitou. Mas a ressurreição de Cristo é apenas a ênfase primordial para a ressurreição daqueles que creem, sendo Cristo o primeiro dos ressuscitados dentre os mortos, a primícia de Deus. E nós, aqueles que cremos, nós somos categoricamente os que seremos depois ressuscitados dos mortos. E quando eu falo em ressurreição, não estou falando em voltar no outro corpo, voltar a viver uma outra vida nesse planeta sem saber quem, onde, por quê, quem eu sou, o que eu fiz. Será que eu estou pagando algum karma? Não, eu estou falando de você. Como é seu nome? Olhe-se no espelho, cite o seu nome, Maria. Essa Maria que citou o nome, olhando para os olhos, no espelho, olhando diante do espelho. Essa que vai ressuscitar. Não, meu nome é Francisco. O Francisco, sim, esse Francisco, que crê em Jesus. Se você crê em Jesus, você irá ressuscitar. A ressurreição, ela parece não ter significado no meio do cristianismo. Ela é algo como se fosse assim, como se fosse algo que não tem importância nenhuma. É muito mais importante a vitória, é muito mais importante a conquista, é muito mais importante o vencer, é muito mais importante a fé para poder mover montanhas, é muito mais importante todas as outras coisas, menos a ressurreição. E não tem o que falar de ressurreição, não. Assim
é de acordo com a religião. Mas a ressurreição tem muito a se tratar. Como ressuscitaremos? Como viremos? Como se dá a ressurreição? Quando? Como? Qual foi a última vez que você ouviu falar isso? Talvez você nunca nem ouviu falar sobre isso. E a última questão que eu vou botar aqui é sobre vida eterna. Essa eu acho a primordial. Porque é dentro dessa promessa que está a nossa esperança, está todo o nosso amor, nossa paixão e a nossa fé na pessoa de Cristo. Ou seja, de vivermos para sempre. E a mensagem do reino é justamente essa. É a mensagem que nos traz a perspectiva de que vamos morrer. Possivelmente. Ou possivelmente não morreremos. Mas ressuscitaremos. Para a vida eterna. Sim, viver para sempre. E agora, essa perspectiva parece assim. Ela soa assim estranha para você? Se soou, que significa que aquele seu cristianismo, aquela sua igreja, aquela sua denominação, aquela sua religião, que se diz ser de Jesus, não tem nada de Jesus. Principalmente quando você nunca nem ouviu falar nisso, ou você ouviu falar superficialmente. Aí piorou a situação, porque você só. Ah, não, é vida eterna, tá certo. Só? Não. Imagina aí. Imagina aí, você, fulaninho, você viver para sempre. Parece assim uma coisa de ficção, parece uma coisa, mas não. É algo próprio e íntegro do Evangelho. E se você não crê nisso, você não crê em Jesus. Só para você ter ideia. Bem, esses são os 3 requisitos para provar se o seu cristianismo é realmente algo vindo de Jesus, da parte de Jesus ou não. Prova aí. E depois me diz aqui nos comentários. Que tem ouvido para ouvir, ouça. Que o Espírito está a vos dizer. Um cheiro para vocês e até a próxima.